em nome de Jesus, Senhor. Amém. A paz, irmãos, amém? É bom estar aqui, é bom ver o Tavinho aqui, amém? Te amo muito, Tavinho é uma bênção. Tavinho tem divulgado o nome da igreja, o meu nome aí do pastor, em várias redes sociais, no TikTok. Pessoal, quem pastor é esse que fala tanto, né? Que Deus abençoe a vida do Tavinho, sua mãe, Cris, família que eu amo muito. Meus irmãos, estamos aí nesse mês falando sobre família imperfeita. Eu queria, antes da gente ler o texto, explicar isso, porque pode ficar estranho, né? Família imperfeita. Nós cremos que Deus criou a família e Deus é perfeito em tudo que Ele faz, mas nós cremos que nós somos imperfeitos, né? Nascemos em pecado, temos aí essa marca do pecado original, mas a gente deve buscar esse Deus perfeito para tratar as nossas imperfeições. Então, nosso objetivo não é declarar a nossa imperfeição e se acomodar nela, mas lutar e buscar esse Deus perfeito, para que, próximo desse Deus perfeito, nós possamos melhorar como pai, como mãe, como filho, né, como avó, como avô. Então, esse é o nosso objetivo. Já perceberam essa frase, não existe família perfeita, mas já perceberam que as fotos de família em redes sociais são perfeitas? Lá em casa, se eu for postar qualquer foto, ela tem que passar pelo crivo das meninas, né? Elas são lá, elas ficam em cima. Pai, que foto é essa? Não está legal, não. Tira outra. A gente tem que tirar umas 10 fotos para a gente postar, senão ela não aceita. Então, a foto de rede social, ela mostra uma família feliz. Ela mostra uma família perfeita, porque a foto é enquadrada certa, a iluminação tem que ser boa, o lugar é maravilhoso. Então, ninguém coloca uma foto ruim, ninguém posta uma foto ruim, né? E eu estava vendo um youtuber falando sobre os haters. O hater é aquela pessoa, eu até coloquei aqui, ó, é o odiador, né? Aquela pessoa que faz o comentário de ódio na rede social. São chamados de haters. Então, você vê numa postagem da Preta Gil dizendo que está com câncer, está fazendo tratamento, aí alguém vai lá, você está pagando tudo porque você fez, você é filha do não sei o quê, você é isso, você é de esquerda. Então, as pessoas destilam ódio, e muitas delas, quando você vai na página social delas, estão com a Bíblia na mão, estão louvando, estão na igreja, estão com a bandeira do Brasil, mas são cheias de ódio muitas vezes, né? Isso de todo lado, seja da direita, seja da esquerda, tem muito hater, gente cheia de ódio, destilando esse ódio. E aí esse youtuber, falando sobre os haters, ele foi dizendo o seguinte, eu achei interessante. Alguém falou assim, como que se explica esse ódio? E ele disse assim, eu acredito, ele falou, que esse ódio se dá pelo que as pessoas veem na rede social do youtuber, por exemplo. Quando a pessoa vai na rede social de um youtuber famoso, ele vê fotos maravilhosas, ele vê viagens incríveis, viagens em lugares maravilhosos, e aquilo vai gerando nas pessoas uma sensação de que eu queria ter essa vida, eu queria estar nesse lugar. E aí ele dizia assim, e ele falou assim, eu comecei a postar fotos minha do dia que eu não estava legal, do dia que eu estava no pior lugar e de que eu estava doente, eu comecei a colocar a minha realidade, ele falou. Aí ele falou, mas normalmente a gente não coloca a nossa realidade. Nós colocamos tudo de uma maneira para mostrar o que nós não somos. E isso gera ódio, isso gera revolta nas pessoas, porque as pessoas acreditam que é possível viver nesse mundo irreal, nessa utopia de que a vida é tudo bom, que nada dá errado, e que eu tenho tudo, que eu consigo tudo. E ele diz, para explicar esse ódio, essa imagem de tudo perfeito. Eu queria botar uma foto aqui de um político australiano, que ele decidiu mandar foto para os seus eleitores. No final do ano, uma foto natalina da sua família. Então, ele foi tirar essa foto. Pode colocar para mim a primeira foto? Ele tirou uma foto para mandar para... a primeira. Ele foi mandar a foto para mostrar para os seus eleitores, para presentear os seus eleitores. E mandou. Só que essa foto está num enquadramento mais próximo. Depois, a foto original vazou. Coloca a outra foto. Olha a foto original. Olha aqui. Olha que interessante. A foto que ele mandou foi essa, né, um enquadramento menor,
Quando descobriram a foto original, olha o filhinho, um filho dele aqui, ó, meio revoltado aqui no canto. Né? Então, é como se fosse isso. A nossa imagem é a primeira foto, é aquela imagem que está tudo bem, mas, às vezes, naquele dia, um dos filhos não queria tirar foto, estava dormindo, tentaram acordar ele para tirar foto, ele fica com raiva, e aí pegaram esse garotinho no canto, o filho dele no canto. Essa foto viralizou, né? E o pessoal começou a brincar com isso, porque é exatamente isso. Na quinta-feira passada, por exemplo, eu e minha esposa chegamos aqui muito, muito chateados, tristes, por questões de lutas da vida, da família, situações que acontecem. Sabe? E isso acontece com todos nós. E quando a gente chega no ambiente da igreja, a gente tenta manter o quê? Uma aparência. Né? E aí o pastor Paulo veio com a pregação falando sobre essa questão de se colocar, procura, fale com ele, procure alguém, procure ajuda. E como que nós fomos abençoados. Como que nós fomos ministrados, porque todo o tempo a gente quer mostrar uma imagem de perfeição. A gente tem medo de mostrar nossas imperfeições. E com esse medo de mostrar imperfeição, nós não somos tratados. Nós não somos transformados. Porque nós não buscamos ajuda, nós não buscamos o Senhor, não buscamos examinar a nós mesmos. Então, esse é o intuito desse mês, a gente falar de família imperfeita, com esse imperfeita, para a gente buscar isso. A Bíblia, ela não esconde as imperfeições dos seus heróis. Eu estava conversando com meu pai sobre isso. Falei, pai, se tem uma coisa que eu admiro na Bíblia, é que ela é diferente de qualquer outro livro que se diz sagrado. Ela não mente sobre seus heróis. Quando você pega um outro livro que é sagrado, ele coloca o herói dele, ele coloca o personagem principal ou os outros que são importantes num lugar onde não há defeito. A Bíblia diz que o nosso Cristo chorou. A Bíblia diz que o nosso Cristo ficou cansado. A Bíblia diz que o nosso Cristo, que é o próprio Deus, teve sede. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote, que é o quê? Que é aquele representante principal espiritual. Esse sumo sacerdote, que é o próprio Cristo, diz assim, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um como nós, em tudo tentado, porém sem pecado. O que esse texto está dizendo? Esse texto de Hebreus está dizendo que nós temos um Deus que a gente pode se espelhar nele, que a gente pode pedir ajuda a ele, porque ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ter sede, ele sabe o que é ficar cansado, ele sabe o que você passa e o que eu passo. Ele encarnou, ele pisou nessa terra, ele sujou seus pés de areia. Então é um Deus próximo, é um Deus presente, é um Deus Emanuel, é um Deus conosco. Isso é maravilhoso. A Bíblia não esconde o pecado de Davi. A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas diz que ele pecou. Ele pecou. A Bíblia não esconde o erro de Abraão, de tentar ajudar a Deus. A Bíblia não esconde o erro de Jacó, que tinha no seu nome um problema de caráter e que teve que ter seu nome trocado. A Bíblia não esconde o problema de relacionamento de Jacó com seu irmão Esaú desde o nascimento. A Bíblia não esconde. A Bíblia não esconde os erros dos filhos de Jacó, por exemplo, que venderam José. A Bíblia não esconde. E isso que é incrível. A Bíblia admite que as famílias podem ser e ter imperfeições, mas que em Deus nós podemos ser tratados. E é esse o meu convite que eu faço para você, e é esse o meu convite que eu faço para a sua família. Abre sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 50, finalzinho de Gênesis. Gênesis 50. Gênesis 50, versículo 15. Vamos ficar de pé um pouquinho, só para esticar a perna. Gênesis 50, versículo 15. Vou aproveitar que eu citei José, que foi vendido pelos seus irmãos, e vou falar um pouquinho sobre ele e os seus irmãos. Aqui, Jacó já havia morrido. Né? A história é os irmãos de José venderam ele para o Egito. Há muita semelhança de José com Cristo, a venda
por moedas de prata, a questão dele ter sido traído, a questão dele ter sido abandonado, várias questões da vida de José se assemelham à vida de Cristo, tanto que na teologia José é um tipo de Cristo, é uma figura de Cristo. Então aqui Jacó já havia morrido, que era o pai de José, e aí os irmãos de José vão pensar exatamente o que nós vamos ler aqui. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? É exatamente o tema da mensagem. Não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém? Você pode dar um amém aí? Amém. Senta, por favor, meus irmãos. Olha que interessante. Está lá os irmãos de José, agora vivendo no Egito. Tinha passado aquele choque de descobrirem que José tinha se tornado governador do Egito, aquele que eles haviam traído. Passou-se anos ali no Egito e Jacó morreu. Jacó pede a José que não o enterre ali no Egito, mas que leve o seu corpo para a terra que Deus tinha dado a eles, prometido a eles. E José faz exatamente isso, leva o corpo de Jacó em terra. E aí, no retorno, os irmãos de José vão fazer esses questionamentos que eu quero meditar com vocês rapidamente, nesses questionamentos que eles vão fazer. Eles vão dizer no versículo 15, vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, duas perguntas eles fazem: e se José tiver rancor contra nós? Olha o primeiro pensamento deles. E se José tiver rancor contra nós? Então, vamos parar aqui para pensar. Na cabeça deles, dos irmãos de José, todos aqueles anos, José estava fingindo que havia perdoado eles. Por quê? Porque na cabeça dos irmãos de José, eles sabiam a gravidade do que eles haviam feito. Eles venderam o seu próprio irmão. E agora o seu irmão está numa posição de poder. Depois de Faraó, ele que manda. Então eles pensam assim: não tem como José ter nos perdoado. Não tem como. Ele ficou calado, ele ficou quieto durante todo esse período por amor ao nosso pai. Ele não queria que nosso pai sofresse. Mas uma vez que nosso pai morreu, ele vai se vingar da gente. Então a ideia que eles têm, o primeiro questionamento que eles fazem é: e se José tiver rancor de nós? Se José tiver amargura de nós? Se José tiver ressentimento de nós? Se ele não nos perdoou de fato? Agora ele está livre para se vingar da gente. Esse é o primeiro questionamento. Era como se eles imaginassem que todos aqueles anos que levou Jacó no Egito, desde o ano que chegou até a morte, José foi guardando aquela mágoa no coração. Na cabeça deles, José estava ali com aquele sentimento guardado. E nós temos aí leis naquele período, leis de Hammurabi, leis que diziam que o que olho por olho, dente por dente. Ou seja, José tinha todo o ambiente que lhe daria toda a legitimidade para ele julgar os seus irmãos. Então, claro e evidente que seus irmãos vão pensar isso. Não diz o ditado que vingança é um prato que se come frio, né? Então, ou seja, olha, ele só esperou meu pai morrer e agora ele vai vir com tudo sobre nós. O que nós fizemos foi grave. Então, esse é o questionamento que eles fazem. Só que eles se esquecem que José
é alguém perfeito, mas que tem no Deus perfeito a orientação. A diferença de José é essa, a diferença sua tem que ser essa. Você sabe das suas imperfeições, você sabe de quanto é difícil você se manter firme, do quanto que é difícil. Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu abomino eu acabo fazendo. José, como nós, era imperfeito, mas ele escolheu algo, ele escolheu se aproximar, ouvir e ir na direção da vontade do próprio Deus. Quando ele foi assediado pela mulher de Potifar, quando ela tentou agarrá-lo para ter relações com ele sai correndo, ele larga a capa e ele diz, eu jamais pecaria contra o meu Deus. Ele tinha a intenção de obedecer à vontade de Deus. E meu irmão e minha irmã, pai, mãe, filho que está aqui, família que está aqui, tenha esse desejo. Não ignore a vontade de Deus, para nada. Não ignore a vontade de Deus, para nada. Nós ignoramos muito a vontade de Deus. Deus tem vontade, Deus tem desejos, Deus te criou com um propósito, com um objetivo. E quantos nãos você tem dado para a vontade e para o propósito de Deus na sua vida? É preciso ter esse sentimento que José tinha, de obedecer a Deus. Ele não estava preocupado se a lei dizia para matar, para se vingar. Ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em ouvir a voz do seu próprio Deus. José é uma espécie do rei Davi, é aquele que vive num tempo da lei, mas com a mente da graça. É que vive no tempo da lei, sem conhecer o Cristo encarnado, mas que se parece com Cristo. E aí José sabe que nós não devemos manter a ira no nosso coração. Como diz depois lá o texto, irai-vos e não pequeis, Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, a ira é natural, faz parte, mas não devemos deixar o sol se pôr sobre o nosso ressentimento, sobre a nossa ira. Uma coisa é sentir, outra coisa é guardar. Uma coisa é sentir, outra coisa é alimentar. Uma coisa é sofrer, uma coisa é de repente ter um problema sério, uma ofensa, uma história, uma situação. Outra coisa muito diferente é você conviver com esse sentimento que está te matando, que está te definhando. Os irmãos de José imaginaram, ele guardou esse sentimento esses anos todos, e agora é a hora de ele pôr em prática tudo que ele quer se vingar de nós. Mas eles estavam totalmente enganados. José ficou irado, sim. Diz aí que ele até chorou quando ele foi perguntado sobre isso, porque perdoar não é esquecer, perdoar não é ter amnésia, perdoar é não deixar que esse sentimento determine o que você vai fazer. Sabe, e José tem uma atitude totalmente diferente do que os seus irmãos imaginavam, porque ele tinha uma mente totalmente diferente. Você precisa ter uma mente diferente, irmãos. Você precisa ter uma mente de Cristo. Você não pode agir como todo mundo age. Você não pode se vingar como todo mundo se vinga. Você não é qualquer pessoa. Como nossa mãe dizia, você não é qualquer um. Você foi comprado. Você foi lavado pelo sangue do Senhor. Ou seja, a partir desse momento, você não tem sua vontade própria. A sua vontade é a vontade do próprio Cristo. Você começa a negar a você mesmo. Você começa a negar o seu desejo de fazer, de acontecer. E você começa a obedecer à voz do teu Deus. Afinal, todo mundo age assim, né? Afinal, todo mundo se vinga. É normal isso. Mas ele, como se dissesse assim, eu sei o que vai vir por aí, eu sei o que Pedro vai dizer em 1 Pedro 3,9, não retribua mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Ou seja, o nosso chamado não é pagar mal com mal. O nosso chamado não é esse. Nós não podemos agir assim. Muitas famílias estão destruídas porque elas estão se colocando nesse lugar. Do próprio questionamento de José depois. Acaso estaria eu no lugar de Deus? Muitas vezes a nossa justiça, a nossa opinião tem que prevalecer. É uma guerra entre o reino de Deus e o reino do nosso próprio ego. O nosso próprio ego quer reinar, não quer ficar para trás, não quer perder para ganhar. E nós vivemos em guerra em família, nós vivemos em guerra porque ninguém cede, ninguém baixa a guarda.
Mas você, se você conhece o Senhor, se você foi chamado pelo Senhor, você já não age como todo mundo age. Você não paga mal por mal, nem insulto por insulto. Você é diferente. Por quê? Porque você se lembra que quando Ele se entregou por você, Ele se entregou quando você ainda era pecador. Ele não esperou a sua transformação para se entregar por você. O Cristo que te salvou quando ninguém te salvaria. Isso traz para você um senso de responsabilidade. Como que eu vou ser Deus, juiz na vida do meu irmão, se o próprio Deus agiu de misericórdia comigo? Então, por isso que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E ele também é como se prevesse o que foi dito pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, do 17 ao 21. Ele vai dizer: não retribuam mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, o primeiro questionamento dos irmãos de José é: será que José não tem e não guardou algo contra nós? Será que José passou esse tempo todo guardando esse sentimento e agora ele vai retribuir tudo que nós fizemos? Primeiro ele vai dizer: será que José não tem rancor da gente contra nós e agora ele vai se aproveitar? E segundo, será que ele vai retribuir todo o mal que lhe causamos? Será que agora, lá no versículo vai dizer, será que ele vai resolver, retribuir todo o mal que lhe causamos? Será que agora ele vai se levantar com força e dizer para a gente o quanto que nós erramos e vai nos prender, nos mandar matar? E é incrível que lá no versículo 18, diz que depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Eu lembrei do filho pródigo, quando ele volta, ele diz: faça de mim um dos seus servos. Eu não sou digno de ser chamado mais de seu filho. Os irmãos de José dizem: somos os seus escravos, estamos aqui. José, porém, versículo 19, lhes disse: não tenham medo. Eu amo isso. Eu amo algo que acontece no coração pastoral, de, no momento de erro de alguém, ter um sentimento por aquele ofensor e pensar não na ofensa do ofensor, mas na dor que a ofensa do ofensor vai causar ao próprio ofensor. Há um sentimento pastoral que quando alguém erra e aquilo causou um prejuízo à comunidade, à igreja, à família, e que o sentimento do pastor, o coração pastoral, ele não está preocupado com a dor gerada a ele, ou o prejuízo à sua imagem ou à igreja, ele está muito mais preocupado com a dor gerada ao próprio ofensor. É como se ele dissesse: e agora? Como que ele vai ficar? Essa semana eu tenho recebido muito pedido de socorro de pessoas de fora da igreja. Esposas, maridos. Muita pessoa me procura pedindo socorro. E coisas que a pessoa ela precisa de alguém fora da sua igreja, porque precisa de ajuda. E eu observo, e alguém me falou numa situação de uma pessoa e que eu senti a dor. Eu senti a dor, eu não fiquei pensando no que fez, ou no que deixou de fazer, mas eu pensei na dor, eu pensei no prejuízo, eu pensei nos filhos, eu pensei na casa, eu pensei na reunião dentro da sala, eu pensei que aquilo acabaria, eu pensei em todos os transtornos causados por uma atitude. E
quando ele diz não tenham medo, é exatamente isso. Esses são os ofensores de José, esses são os irmãos que venderam José, e ele está preocupado e dizendo não tenham medo. É como se ele, antes de revelar que não se vingaria deles, ele está preocupado porque eles estão desesperados, e ele quer aplacar, ele quer acalmá-los. Isso é muito profundo, irmãos. Ele quer acalmar os ofensores. Isso se assemelha a Estevão sendo apedrejado. Estevão está sendo apedrejado, na cabeça de Estevão, essas pessoas precisam ser salvas. E ele vai dizer: Senhor, Deus meu, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele está morrendo apedrejado por aquelas pessoas, ele está preocupado com a restauração daquelas pessoas. É o mesmo de Cristo, quando vai dizer a mesma coisa. Pai, não leve em consideração o que eles fizeram. Perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. José está dizendo, não tenham medo. Antes de qualquer coisa, calma. Eles estavam chorando, somos seus escravos. Faça o que você quiser de nós. E ele está vendo a aflição, o olhar deles. A primeira coisa que José está preocupado é com o coração deles. Calma, não tenham medo. Olha que coisa maravilhosa. Não tenham medo. Aí ele vai dizer a frase que é o tema da nossa pregação. Estaria eu no lugar de Deus. Toda vez que a gente se coloca no lugar de juiz, toda vez que a gente se coloca no lugar de não perdoar, e não pense que isso não é possível, não pense que isso não acontece. Eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa dizia, sabe fulano, ele não fala com o irmão. Não fala com o irmão. Eu falei, mas como que pode? Não fala há meses, acho que há alguns anos com o irmão. Mas essa pessoa canta, essa pessoa ora, essa pessoa lê a palavra, essa pessoa está no nosso meio, como que isso é possível? Mas não fala, mas já tem muito tempo, pastor. Você não sabia não? Já tem bastante tempo. E eu fiquei assim, com a cara no chão, pensando, que loucura é essa? Irmãos, eu estou dizendo para vocês aqui, há muitas pessoas aqui hoje, não há possibilidade de viver uma vida no Evangelho sem perdão. Aí você diz, mas eu não consigo. A questão não é se você consegue. A questão é dizer, Senhor, me ajuda. Senhor, trata de mim. Senhor, me ajuda a buscar uma forma de me quebrantar. Me ajuda a buscar uma forma de me aproximar. Mas não tente, não imagine que é possível haver essa coexistência de evangelho com mágoa, de evangelho com ressentimento, como se tudo fosse normal, como se você pudesse deixar Deus entrar nos compartimentos do seu coração, em todas as áreas, mas em um compartimento ele não pode entrar, porque esse ninguém pode tratar, esse ninguém pode mexer. No Evangelho ele só quer tudo de você, ele não aceita nada menos do que tudo de você. Se você está aqui e há algum compartimento da tua vida que você não permitiu o Senhor entrar, eu quero te dizer que você está perdendo seu tempo, porque ele é exigente, ele quer você por inteiro, ele quer tratar o seu problema com a sua mãe, ele quer tratar o seu problema com o seu pai, ele quer tratar o seu problema com a sua irmã, ele quer tratar do seu relacionamento, porque ele quer você por inteiro. Ele não quer que você volte as costas para ele, como aquele jovem rico que se recusou a entregar tudo. Ele quer que hoje você olhe para ele e diz, Senhor, isso é muito difícil para mim, mas eu estou disposto a tentar. José vai dizer, por acaso estaria eu no lugar de Deus? Vocês acham mesmo que eu vou me colocar nesse lugar de acusador? Vocês acham mesmo que eu vou me fazer isso? Eu não vou fazer, eu não sou Deus. Versículo 20. Vocês, de fato, ele não é um crente alienado, que está em desconformidade com a realidade. Ele sabe o que aconteceu. Ele foi ofendido. Não é uma coisa banal, não é uma coisa qualquer. Ele vai dizer, vocês planejaram mal contra mim. Isso foi real. Mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Irmãos, se José fosse morto, ou se José não fosse parar no Egito e se tornasse tudo que ele se tornou, houve uma fome terrível na terra, naquele período. E a família de José ia morrer.
Onde eles foram buscar comida? No Egito, porque era a única nação que tinha comida por causa de José, pela revelação de José, do que viria a fome. Então o Egito estocou alimento e alimentou o mundo todo naquele período. E ganhou muito dinheiro com isso. Mas se esse movimento de erro, que Deus transformou em bênção, não acontecesse, a família de José seria extinta. Só que Jesus vem da descendência de José. José é filho de Jacó, o patriarca, o último patriarca. Então, quando Deus faz essa manobra, essa transformação, José tem consciência disso. Ele tem consciência, vocês me venderam, vocês me colocaram num poço, eu sofri, eu fui humilhado, mas tem uma coisa, eu não vou me colocar no lugar de Deus. Primeira coisa, eu vou falar isso para vocês, eu não me colocarei no lugar de Deus, eu não condenarei vocês. Por isso que eu digo, não tenham medo, calma, ouçam o que eu estou dizendo. Primeiro, eu não vou me colocar no lugar de Deus. E segundo, vocês planejaram mal, mas Deus tornou em bem, para que fosse preservada vidas, para que o Messias chegasse, para que a esperança não morresse. Meu irmão, talvez você sofreu na mão da sua mãe, talvez você sofreu na mão do seu pai, como minha mãe sofreu na mão do pai dela. Mas minha mãe hoje, olhando tudo que Deus fez, ela precisa reconhecer que Deus foi maravilhoso e misericordioso na vida dela, a ponto de dizer, foi tentado o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para que hoje vidas fossem preservadas. Sabe o que a gente faz? Ao invés de a gente se pegar com a transformação de Deus, a gente fica preso na ofensa que nos fizeram. Ao invés de a gente se pegar com o que Deus realizou na nossa vida, a gente fica com lembrança lá de 1900 e não sei quanto. Ao invés de a gente glorificar Deus e caminhar para frente, a gente fica ouvindo as histórias que nos remetem e nos puxam para trás. A gente não faz como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás fico. Eu aponto para frente, para o alvo, para as coisas que estão diante de mim. Para que fosse preservada a vida de muitos, é que Deus me trouxe aqui. Sabe o que José está dizendo? Minha vida não é uma vida qualquer. Eu não sou alguém largado. A minha vida tem um propósito. Deus tem um propósito na minha vida. Aí ele volta a dizer, talvez os irmãos já ainda com medo. Por isso, versículo 21, não tenham medo. Por isso, eu já falei no início, não tenham medo. E agora, depois de explicar para vocês, eu quero dizer, não tenha medo, calma. Calma, eu sustentarei vocês. Eu sustentarei vocês. Não só vocês. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Eu sustentarei aqueles que me venderam. Eu sustentarei aqueles que me jogaram num poço e que poderia ter água, eu poderia morrer afogado. Eu sustentarei vocês. Porque o Senhor me curou, me mostrando que minha vida tem um propósito muito maior. Eu não vou me deixar vencer pelo mal, mas eu vou vencer o mal com bem. E assim, olha que legal, os tranquilizou. Eles estavam muito inquietos, eu imagino eles inquietos, eu imagino eles apavorados. Só depois disso tudo, ele os tranquilizou. Estão mais calmos? Fiquem calmos, fica tranquilo. E lhes falou amavelmente. Ainda teve espaço para dizer, Rubem, eu te amo. Para dizer para Manassés, eu te amo. Você é meu irmão, cara. Eu tenho muita dificuldade de ver conflitos irmãos. Se tem uma área que talvez eu peço ao pastor Paulo para tratar algum momento, é essa. Quando tem briga de irmãos. Porque é muito ruim você perder o irmão. Minhas irmãs, eu estava pensando uma coisa essa semana, falando com um colega meu. Ele mandou um vídeo dele, o irmão dele é cabeleireiro. Talvez ele está assistindo aí, George. Pessoa fora de série, uma bênção. Mais chato. O George, você é uma bênção, mas você é chato. George nem enterro fica quieto. Fui no enterro com ele, ele perturba no enterro, ele quer fazer os outros. Eu falei, rapaz, fica quieto, cara.
E George me mandou um vídeo dele. O irmão dele é um cabeleireiro muito conhecido. Aí ele mandou um vídeo do irmão dele fazendo tratamento de cabelo numa cliente, e me mandou. Aí eu fiquei vendo o irmão dele fazendo cabelo lá e tal, a transformação. E eu vi no irmão dele ele. Falei, rapaz, como que você é teu irmão, o jeito, o cabeção, tudo aí com o teu irmão, cara. Você é o teu irmão, cara. É incrível. Eu falei para ele, Jorge, você sabia que quando eu vou para a Bahia, às vezes eu estou conversando com alguém na Bahia lá, aí daqui a pouco eu estou assim, com 3 pessoas conversando, daqui a pouco uma pessoa sai correndo, estivesse chorando, sai correndo do nada. Eu fico assim, ué, o que houve? E até então não estava me ligando nisso. Aí depois que eu desconfiei que estava acontecendo, e isso já aconteceu algumas vezes, até por aqui mesmo, são pessoas que conheceram meu irmão, e que algum gesto meu, algum jeito de eu de rir, de falar, lembra o meu irmão. Aí a pessoa se emociona e sai correndo. Aí eu falei assim, George, isso acontece comigo direto. De alguma coisa que eu faço do meu irmão, algum jeito do meu irmão, que a pessoa assim, pô, parece, você é meu pai, eu já chorei com meu pai. O jeito do meu pai rir, eu lembro do meu irmão na hora. Eu falei, cara, papai riu igual Pedrinho. Aí às vezes a gente se emociona. Aí eu falei com ele, George, você é teu irmão todo. Aí eu estava pensando essa semana, cara, minhas irmãs têm uma coisa que eu não tenho. Elas têm, talvez, uma imagem parecida do meu irmão que possam acalentar o coração delas. Eu não sei se vocês fazem isso. Fazem, poxa, Pedrinho está aqui de alguma maneira, mas eu não tenho. Só tem meu pai. Então, tratar de conflito de irmãos, para mim, dá vontade de pegar a cabeça da pessoa e dizer, aproveita enquanto você tem. Valorize enquanto você pode. Com todos os problemas. Eu sei que tem questões que não dá para viver o tempo todo junto. Não é essa a proposta. Mas o mínimo da convivência e do respeito, do diálogo tem que existir. Eu não estou aqui também menosprezando a sua dor. Tem gente que sofreu dores terríveis e ainda sofre. Tem gente que, pela palavra que é pregada, vai buscar aquele que ofendeu e ouve da própria mãe, você é fresca, isso é besteira. Daquele que a ofendeu, ela tentando se reconciliar, ouve coisas que machucam mais ainda. Não é fácil. Eu sei que é difícil. Mas a minha ideia aqui é que a gente esteja com o nosso coração aberto para que aquilo que Deus quer fazer. Eu estava com uma questão onde eu pensei junto com a pessoa e disse assim, olha, pelo que eu estou vendo, pelo que você fez, pelo que a pessoa fez, por todos esses anos, você tem todo o direito de não procurar mais essa pessoa. Eu falei mesmo, olha, aqui não diz, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. No que dependeu de mim, eu tentei tudo que eu podia. E aí eu pensando nisso, e às vezes a gente usa a Bíblia para justificar nossas questões, a gente adora usar a Bíblia para justificar mágoas escondidas. A gente dá nome à mágoa, outro nome, porque a gente sabe do problema da mágoa, do ressentimento, a gente dá uma justificativa para ela. Aí eu falei para a pessoa, olha, por tudo que eu vi você tentar fazer, por tudo que você passou, eu digo para você, você não precisa mais procurar essa pessoa. Viva a sua vida. E vivi bem, aí fiquei bem, porque normalmente o Espírito Santo fica ali, né? Ei, está errado isso, volta lá. Mas eu fiquei bem, eu fiquei falei tão, porque todo o histórico me dava margem para falar aquilo. Aquela pessoa tentou de tudo. Mas não é que o Espírito Santo não deixa a gente em paz, depois parecia que estava tudo bem, daqui a pouco alguém sobe aqui, pastor Paulo prega, Angélica prega, Dani traz uma palavra, alguém fala... E a gente começa a ser confrontado. E a gente chegou em casa depois de um culto mal. E aí eu comecei a pensar, a orar. E falei, eu tenho que falar com essa pessoa. Eu tenho que falar. Ei, eu te falei aquilo, mas eu volto atrás daquilo. Tem alguma coisa que ainda tem que acontecer. Eu não sei como. Eu só digo uma coisa. Vá em direção a isso. Mesmo sem saber o que vai acontecer. Quando chegar lá, vai acontecer alguma coisa. Dito e feito. Não sabíamos o que dizer, como fazer, já tínhamos tentado de tudo, e a pessoa pegou e foi em direção à pessoa, foi ao encontro. Quando chegou lá, aconteceu igual Jacó e Esaú. Jacó, cheio de medo de Esaú, preparou toda uma questão. Quando Esaú olhou para Jacó, não suportou,
agarrou no seu pescoço e chorou. E eles se abraçaram, se beijaram. E é isso que Deus quer de você hoje. Nós estamos num mês que a gente vai tratar dessas questões, para que nós possamos ter tempo de viver coisas incríveis. Eu termino aqui orando por nós, orando pelas nossas vidas, para que Deus venha te dar uma direção. Saia daqui decidido. Não fique pensando, mas vai parecer que eu que estou errado. A gente faz muito isso. Ei, o Jesus foi diante dos seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Ele foi humilhado, ele foi, faz alguma coisa, se o Senhor é Deus, desce daí, mostre o seu poder. Ele podia fazer isso, mas ele não fez. Então, aqueles que se humilham serão exaltados. Não no sentido evangélico não, tá? De quem passou pela prova e não te avisou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Não é nesse sentido de vingança, não. É no sentido de humilhação na presença do Senhor. E Ele exaltar você na intimidade com Ele, você avançar mais um degrau, você amadurecer mais um pouco, porque o tempo está passando. Esquece essa história de que você não depende de ninguém. Esquece isso, pelo amor de Deus. Quando eu vejo alguém postando isso, eu não dependo de ninguém, eu pago minhas contas, eu não dependo de homem nenhum, eu não dependo de mulher nenhuma, eu não dependo da minha mãe, não dependo... Você não depende? Tá bom. Já vi muito isso. Nós não sabemos de nada, irmãos. Talvez, em algum momento, para você, o maior desafio vai ser pentear teu cabelo. Alguém vai ter que pentear o cabelo para você. Eu estava vendo um médico renomado dizendo isso. Ele falou assim, eu estou agora valorizando coisas que eu não valorizava. Eu era médico, bem-sucedido, rico. E agora eu estou com dificuldade de caminhar alguns degraus, subir uma escada. Porque eu estou fazendo um tratamento agressivo contra o câncer. Não em alguém, mas agora em mim. Eu tratei de milhares de pessoas com câncer. Agora chegou o meu momento. E ele diz, eu comecei a valorizar escovar o dente. Eu não consigo mais escovar o dente. Sabe, a gente precisa acordar para isso. Nós não temos noção do quanto somos dependentes uns dos outros. E quando começamos a criar barreiras, nos isolamos. Como eu falei do vídeo que eu vi, o cara vai botar o lixo para fora num prédio, num apartamento, aí ele olha no visor da casa dele antes de sair na porta, ele vê que o vizinho da frente saiu no mesmo momento que ele. Mas a gente está sendo cometido de um negócio tão esquisito, que o que acontece naquele vídeo? Uma ilustração lá, um vídeo de comédia. Aquele rapaz não abre a porta, porque ele não quer ter contato com o vizinho. Não é que o vizinho fez nada, não. Ele só não quer falar. Aí ele fica girando na sala, ele fica com aquele saco de lixo e olha de novo, o vizinho ainda está lá. Aí ele desiste, deixa o lixo lá e volta. Assim que nós estamos, mas é aquele vizinho que arromba a porta da tua casa quando vê uma fumaça saindo. Aí a gente quer viver assim, cara. Eu não falo, eu não dou de bola. Que isso? Que tipo de vida é essa? Deus nos fez seres sociais, nós dependemos uns dos outros. Temos que ter todo o cuidado com nossos vizinhos, de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vi meu pai lá com a vizinha, levando cajá. Ó, vizinha, quer cajá aí? Já está tudo lavado, é só comer. Aí a vizinha, poxa, a gente adora cajá e tal. Até os louvores da vizinha já mudou, quer dizer, as músicas, agora é só louvor. Antes era só sofrência, agora botou só louvor. Eu falei, rapaz, o cajá faz efeito. É por isso que aonde eu vou, rapaz, seu pai, rapaz, aquele homem é seu pai, que riso bonito, que sorriso bonito, que pessoa educada, prestativa. É isso que nós precisamos construir, irmãos. Nós viemos para cá com um propósito. Não de você ser o chato, de você ser alguém que ninguém suporta receber em casa. De quando você chega, todo mundo sai e se esconde. Não, você tem que ser alguém quando você chega, o ambiente muda. Quando minha irmã chega lá em casa, eu escuto a risada dela, rapaz, meu coração enche de alegria. Hoje eu não pude descer, eu estava estudando, me preparando, eu não pude descer, mas eu adoro ouvir o sorriso dela. O que a gente fala quando Conceição chegou? Conceição chegou, é festa na favela. Porque traz alegria. Se tem um problema, está lá. Vamos resolver. Falar nisso, tia Edival, que benção, hein?
alta, 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 alta. Glória a Deus. Rapaz, Chadival fez o tratamento do câncer, um tratamento complicado, agressivo e tudo. Passou, foi tranquilo depois. Passou aquela parte pior, passou anos. Chadival foi viajar, começou a sentir um negócio estranho. Rapaz, aquilo já deixou a gente maluco. Parecia que tudo estava voltando. Parecia, era tipo um ponto que tinha ficado alguma coisa, né? E a gente achou que era algum problema e tal. E a gente falou, meu Deus, meu Deus. Aí agora, essa semana, depois de tudo, está de alta, acabou. 5 anos. 5 anos, tia? Vai fazer 6 anos. Mas como que era? Como que era? Para Rio Bonito, acho que foi umas 12 pessoas mais. No hospital do Rio Bonito. Eu, Jaime, 2 carros. Se botar 3 carros. Gente com arma. Vamos embora, abre o trânsito. Brincadeira, irmão. Saio. Aí chegamos no hospital, médico vai atender. Vamos entrar todo mundo? Não pode, gente. Só pode ela e mais. Aí quando sai, grava o que o médico vai falar. Aí grava, todo mundo escutando. É assim. Nós dependemos um do outro. Quando aconteceu o que aconteceu na nossa família, nossa casa estava cheia de gente. Sabe por quê? A gente não tinha força de segurar um filho no colo. Sabe quem pegou? Aí Claudinha pega um. Teve uma irmã na igreja que fez um macarrão com salsicha. Eu nunca vi um negócio tão gostoso daquele. A gente não tinha força para fazer comida. Não tinha paladar, não tinha nada. Aí a irmã, come, pastor, come. Aí eu, poxa, eu já estou sem fome. Aí no macarrão com salsicha, rapaz, fica difícil. Mas, rapaz, o amor faz o negócio que é o melhor tempero que tem. Que macarrão com salsicha é maravilhoso. Eu lembro da Lédio lá em casa, o pastor José Francisco, que a gente sempre vai honrar a memória dele. Todo mundo lá. Pastor Dimas, na polícia, ele é policial, foi lá com a gente. Tive que ir na delegacia de madrugada, não sabia nem como chegar. Pastor Dimas chegou, eu parecia que estava vendo o próprio Deus. Calma, meu filho, estamos aqui. Como que eu vou dizer que eu não dependo de pessoas? Que eu não preciso de pessoas? Somos e dependemos um dos outros. Você pode ficar de pé um pouquinho para a gente orar? Acaso estaria eu no lugar de Deus? Que coisa forte, né? Que coisa forte seria a gente se colocar nesse lugar. Que coisa forte seria a gente estar nessa posição de legislador. Sabe? Não. Quando eu comecei a perceber o chamado pastoral, acho que essa foi uma das coisas que mais ficou evidente. Era como que eu tentava defender até o indefensável. Pessoas que estavam na lama, que estavam ali, erraram feio, eu olhava uma maneira de entender por que ela fez aquilo. Aí minhas irmãs, você é muito chato, você está defendendo essa pessoa. Pô, a pessoa errou. Aí eu, não, mas calma aí, por quê? Deus vai te dando isso. Essa capacidade de tentar entender o outro. De tratar o erro, sim, tratar o erro. Mas não tratar o erro com caras e bocas. Tem coisa pior do que isso, irmãos? Não sei se vocês já passaram por isso. Você ter passado uma luta com alguma coisa, ou não só de pecado, não, alguma coisa séria, de saúde ou alguma coisa, e você buscar ajuda em alguém, desabafar com alguém, e a pessoa reagir com caras e bocas. A pessoa fala, ei, que isso? A pessoa, e você fala, o que eu vim fazer aqui? Eu escolhi a pior pessoa para desabafar. Aprendam isso, para você aconselhar alguém. Não faça, não reaja por qualquer coisa que você ouça. Não pense que aquela área você é forte e por isso você pode menosprezar toda aquela pessoa. Você ouviu qualquer coisa que for, para você aquilo não é difícil, mas para aquela pessoa é. Quando você tentar menosprezar aquela situação naquela pessoa, ou julgar aquela pessoa, você vai pegar uma situação sua, que ninguém sabe, e você vai trazer a memória sua. Aí você vai... Tem horas que eu faço isso aqui. Eu falo, rapaz, a igreja não veio quinta-feira mesmo, igreja vazia. Meu Deus, negócio... Aí começa a vir uma porção de pensamento, né? Vai embora, larga tudo, que vai embora não sei o quê, vai trabalhar com outra coisa, volta para o estaleiro. Começa a vir uma porção de coisa maluca.
Daqui a pouco eu penso assim, rapaz, talvez nem eu viesse se eu não fosse pastor. Porque as emoções nos fazem nos apequenar, querer nos isolar, querer nos esconder. Tem horas que eu quero me esconder, mas eu sou pastor, tenho que vir. Aí eu preciso pensar, e eu penso assim, eu estou exigindo deles sem tratar deles. Eu estou cobrando deles sem perguntar para o crente como que ele está. Eu estou cobrando deles sem dar um abraço e saber como que foi a semana do Francisco. Estou cobrando a presença dele antes de saber como ele está. Eu quero que ele esteja, mas eu não quero nem saber se ele está bem. Não, eu quero saber como ele está. Que ele está preocupado com uma prova que ele vai fazer. Que o Vani está preocupado com o motor que vai botar na bicicleta para poder trabalhar. Aí eu começo é isso que está acontecendo. Daniel está preocupado com uma prova que ele vai fazer. Ele está fazendo estágio. Eu fiquei tão feliz já, né? Fazendo estágio já. Fazendo estágio. Eu fiquei imaginando, Daniel, a sua preocupação. Como que vai ser isso aqui? O estágio, alunos. E como que é esse negócio? E eu tive empatia por você. Eu fiquei pensando na sua dificuldade. Mas você está saindo muito bem. Daqui a pouco vai estar pregando aqui. Isso muda tudo. Mas tem hora que a gente quer ser duro com a pessoa. Mas se coloque no lugar dela. Pense quantas coisas você é negligente também. Aí você vai conseguir tocar o coração dela. Você está diante de uma mesa que só é possível porque Ele morreu por nós. Quando nós ainda éramos pecadores. Nós não merecíamos. Mas Ele se entregou. Feche seus olhos um pouquinho, esse momento é um momento sério. Eu queria me dirigir a você que está aqui e que tem uma situação com alguém. Tem uma situação que não está resolvida ainda. Você deu nome a isso, você deu vários nomes a isso, você deu desculpas para isso, mas a verdade é uma só, você está com mágoa, você está com ressentimento, você não perdoou essa pessoa. E hoje o Senhor desmontou suas teses, desmontou todo o seu mecanismo de defesa e está te dizendo hoje que Ele quer sim tratar disso. E Ele vai dizer para você o seguinte, que quando você passar essa situação, você vai perceber o quanto você vai avançar. Você está preso lá atrás por causa dessa questão. Hoje Ele quer te liberar disso. Hoje Ele quer que essas cordas sejam cortadas. Antes mesmo de você ir a essa pessoa, Ele já está te dizendo agora que essas cordas da mágoa, do ressentimento já podem ser cortadas agora. E você ser livre disso. Essa mochila pesada, você vai tirar agora. Esse peso que você está carregando, esse sentimento que está te definhando espiritualmente. Hoje Ele tem uma proposta para você de tirar das suas costas. De tirar, de tratar. Quero também me dirigir a pessoas que estão aqui, que estavam afastadas, que estavam sem comunhão, que se sentem afastadas. Eu quero dizer para você que essa palavra é um convite para você, que se vê sujo, que se vê excluído, que você mesmo não se perdoa. Como os irmãos de José, eles trouxeram o assunto porque eles mesmo não estavam se perdoando. E eles precisaram ouvir de novo. Eu, acaso, estaria no lugar de Deus? Não tenham medo, se acalmem. Eu vou sustentar vocês. Eu vou cuidar de vocês e dos seus filhos. Eu sustentarei. E eu quero tranquilizar vocês. E eu quero falar a vocês amavelmente. O Senhor está dizendo para você, independente de tudo que você viveu, se você confessar e deixar, eu te tranquilizo, eu te acalmo, eu tiro o teu medo, eu te acalmo, eu te sustentarei, eu não te abandonarei. Deixe esse pecado, volte-se agora, que meu sangue te purifique agora, que todo pecado seja lavado pelo meu sangue. Senhor, toque em nossas famílias, cuida da nossa família, nossos filhos. Há filhos agora necessitando de uma intervenção. Casais, casamento, famílias precisando de uma intervenção.
continue falando, continue curando, Senhor, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.